how cold is not enough. Boa tarde a todos, então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter um seminário do professor Alfredo Pessoa, que é especialista em economia do Ceará. O professor Alfredo, ele teve a experiência de ser secretário de Planejamento e Orçamento na Prefeitura de Fortaleza, e ele é professor do Departamento de Teoria Econômica, onde ele ministra as disciplinas de Economia do Ceará e Teoria do Desenvolvimento Econômico. Eu queria agradecer a todos a presença aqui e, principalmente, agradecer bastante ao professor por disponibilizar o seu tempo para nos enriquecer e nos falar mais sobre a economia do Ceará. Muito obrigado, professor Alfredo. Fique à vontade. Se o senhor quiser transmitir alguma coisa, apresentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Tranquilo, obrigado Marcelo aí, que é o tutor do PET, o pessoal do PET que me fez o convite, né? E a gente já tinha marcado essa palestra outra vez e não deu certo, né? Por conta de problemas familiares aqui, de saúde e tal. Então, assim, economia do Ceará é um tema interessante, assim, para os alunos, né? Estão ouvindo bem aí, Marcelo? É um tema interessante, né? Perfeito. Obrigado. Para os alunos, né, que estão fazendo curso de economias, querem saber mais sobre o Ceará, saber mais sobre o que é que o Ceará produz, o que é que o Ceará vende, o que é que existe mesmo na economia do Ceará, né? É um curso optativo, né? Dentro da nossa estrutura curricular. Eu comecei lecionando ele no início dos anos 2000 e tive a ajuda do professor Assuero para montar o curso. O professor Assuero é um professor nosso que já aposentou, né? E depois que eu saí, fui para a minha experiência na administração pública, quem ficou dando o curso foi o Flávio Ataliba e o Marco Sena. Eles ficaram dando esse curso ainda, acho que um ano. Quando eu retornei, eu conversei com a nossa chefe, na época era a professora Eveline, e para a gente retomar o curso, acho que desde 14 ou 15, a gente retomou esse curso, e ele vem tendo assim, muitas inscrições, né? Muita matrícula, né? Não é um curso que ficou, apesar de ser optativo, não é um curso que ficou sem matrícula. O curso ficou com matrícula representativa, mais de 30 alunos, já chegou a mais de 40 e tudo. É numa média de 40 alunos todo semestre, né? E a gente tem feito coisas bem proveitosas, né? Lá, assim, na pandemia, ficou mais difícil fazer o que a gente fazia em sala de aula, que a gente fazia as apresentações por equipe, cada qual pegava um tema e tal, ficava mais interessante quando a gente voltar à aula presencial. Acredito que a gente volte aí no próximo semestre, né? Apesar de estamos vivendo mais um momento né? de indefinição, né? Por conta da nova variante do coronavírus, né? Do Covid, a Ômicron, né? Mas vamos ter calma, né? E vamos ter calma, acho que vai dar certo a gente voltar no próximo semestre. Não sou especialista nessa área, mas né, a gente ficou um pouco, né? Especialista em epidemiologia. Né? Então, sobre o Ceará, o que a gente pode dizer sobre o Ceará? O Ceará, ele veio, né, ser ocupado, a forma de ocupação dele foi muito tardia, né? Você tem aí o descobrimento do Brasil em 1500 e o Ceará só veio ser ocupado em 1603. O dono da nossa capitania aqui, ele nunca apareceu aqui, para vocês terem ideia. Era a capitania da Ceará, Maranhão, Rio Grande, né? Piauí. Nunca apareceu aqui. Quer dizer, o Ceará não tinha nenhum estímulo do momento, do ciclo. Na realidade, nosso primeiro ciclo foi o ciclo do pau-brasil, né? Mas mesmo depois que teve o ciclo da cana, que foi um ciclo áureo, próspero, né? O Ceará não teve nenhum atrativo do ponto de vista dos grandes ciclos econômicos brasileiros. Né? Então, você tem aí, quando você vai analisar a formação econômica do Ceará, você quase não tem trabalho escravo, né? E você não tem nenhuma atividade econômica ligada aos grandes ciclos. Né? Estou falando dos grandes ciclos, estou falando do açúcar, estou falando da mineração, estou falando do café. Né?
ouro, mineração, estou falando do café. Esses grandes ciclos não passaram pelo Ceará. Aí você pergunta, o Ceará produz café? Produz. Produz açúcar? Produz também. Se for pegar lá o Censo Agropecuário agora de 2017, que foi publicado o ano passado, você vai ver lá. Claro, produção insignificante para uma produção, no caso do café, mineira, de 22 milhões de sacas de café. Né? O estado de Minas Gerais produz, e sempre produziu, né? Junto com São Paulo, Rio, ele produz 17% da produção de café mundial. Então, não dá para comparar com esse estado, a produção de café que esse estado produz com relação a um ciclo tão importante como foi o ciclo do café, que inclusive foi responsável, né? A acumulação cafeira foi responsável pela nossa indústria. Né? Está naquele livro do Sérgio Buarque, né? A acumulação cafeira e as origens da indústria. Né? Um livro muito interessante que a gente, em algum momento, lê, na formação, em algum momento, lê. Então, uma ocupação tardia, uma ocupação não ligada a uma atividade do momento, né? Uma atividade do momento, e com muitas registros históricos de que as pessoas que vinham ocupar aqui tinham problema quanto a não adaptação, né, por conta de secas, né? Secas sempre foi um fenômeno muito importante e que sempre é considerado um grande problema, né, para o nosso estado. Né? Tem um livro do Senado muito interessante, ele analisa a seca desde 1500. Né? A gente sempre tem aquela noção de que a maior seca nossa foi a seca do 15, né, por conta do livro da Raquel de Queiroz. Né? Mas não. Quando eu fui olhar esse livro do Senado, foi organizado pelo Senado, tem secas piores. Né? Lá para trás tem secas piores. E elas são recorrentes. Né? É tanto que o último plano sobre a seca, foi lançado em 2015, ele já chama assim, enfrentamento. Ele não já chama mais combate, porque você tem que não é enfrentamento, convivência com o semiárido. Convivência com o semiárido. A palavra certa é convivência. Nem é mais enfrentamento, nem é semiárido. Apareceu aí meu grande amigo George, fez economia comigo e grande economista aí conosco, está conosco. Né? Dona USP também, na pós-graduação. Então, quando você fala em seca, como é um fenômeno recorrente, você chama de convivência. Você tem que conviver, de alguma forma. Né? Conviver com a seca, porque não dá para enfrentar, combater, não dá. Você tem que fazer o processo de convivência, convivência com o semiárido. Né? Então, essa forma de ocupação, né, foi, entre aspas, atrapalhado pela seca, entre aspas, atrapalhado, né, porque eles chamam muito nos registros históricos os selvagens, né, chamam os indígenas de selvagens. Na realidade, você vem de lá para cá, toma a terra, né, escraviza e o cara ainda é selvagem. Né? O cara que está lá ainda é selvagem. É uma qualificação também muito duvidosa, questionável de todo ponto de vista. Né? Na verdade, quem é que quer ser escravizado? Né? Não dá. Para trabalhar ainda, né? Trabalhar o processo de acumulação de outros. Né? Então, teve esse fenômeno, né? Dos indígenas, teve o fenômeno das secas, teve muito fenômeno aqui, como não tinha um grande ciclo econômico, teve muito fenômeno aqui de pirataria, né? Invasão francesa, holandesa. Nós mesmos fomos, né, invadidos pelos holandeses, Matthias Becker, né? De 648, né? E fundou até o primeiro forte daqui, chamado de Forte Schonebor, né? Que é hoje o nosso forte Nossa Senhora da Assunção, que fica ali no centro, às margens do rio Pajeú. Porque a ideia era chegar, montar um forte, se proteger, né, e explorar as riquezas naturais. A ideia sempre foi essa. Escravizar o nativo, também tinha esse outro objetivo. Né? Depois o forte foi retomado, mudou de nome, e hoje é o Forte Nossa Senhora da Conceição. Os holandeses também ocuparam, né, o Rio Grande do Norte, também ocuparam Pernambuco, não foi só o Ceará. Eles andaram ocupando uma parte do litoral nordestino, né, no momento histórico nosso do passado, século XVII. Né? Por fim, para não falar mais em muito ciclo, a gente tem aí os nossos principais ciclos ligados ao couro, ligado ao binômio gado-algodão. Aí esse binômio gado-algodão e o couro também tem relação com o gado,
é um fenômeno, já é um ciclo histórico importante para o Ceará. E o do algodão, mais importante ainda, porque foi quando surgiram as cidades, as principais cidades, né? Surgiram com a cotonicultura. Chamavam na época de Ouro Branco. A própria Fortaleza era um entreposto comercial para o algodão, né? Então, Fortaleza cresceu também nessa onda do algodão, né? Do chamado Ouro Branco, cidades como Quixadá, né? Aracati, Viçosa, uma série de cidades cresceram, né, dentro desse ciclo gado-algodão ou dentro desse ciclo couro-gado-algodão. Né? Então, a gente chega no momento da industrialização, propriamente dita, né? Porque a industrialização, se for falar em Revolução Industrial, você tem que falar em 1750, né? Aí você tem a primeira grande crise do capitalismo, 1873 até 1896, né? Então, já são 100 anos de Revolução Industrial e uma certa perda de hegemonia inglesa para outros países, como Estados Unidos, Alemanha, a própria França, o próprio Japão, já tinha algum desenvolvimento industrial passados 100 anos do poderio inglês, né? Como se a Inglaterra fosse a fábrica do mundo. Né? Então, aí tem desenvolvimento da eletricidade, né? Motor a combustão, das telecomunicações, tudo isso vai se desenvolvendo. Claro que o Ceará vem nesse, né? Com todos os nossos problemas estruturais de logística e infraestrutura, também vem nessa Constituição. Né? O fato é que a nossa industrialização anterior a 1950, vamos dar um marco de 50, né? 50 a gente tem a formação, né, a construção dos bancos de financiamento, o BNB, o BNDES, né? Então, ali, naquela ideia de fomentar o financiamento, né? Temos também a criação da SUDENE, em 60, né? O próprio GTDN, o Grupo de Trabalho de Desenvolvimento do Nordeste, foi importante para a criação da SUDENE. Eu estou falando de SUDENE, de GTDN, de BNB, porque esses são, né, são os alicerces da nossa industrialização que vai se dar mesmo nos anos 60. Ou seja, muito depois de São Paulo, né, pelo menos uns 70, 80 anos antes de São Paulo. Né? Agora, a industrialização anterior a isso é uma industrialização mais incipiente, mais baseada na indústria têxtil, né? Ligada a algumas famílias, ligada a alguns pioneirismos, né? de alguns atores, de alguns personagens, né? Inclusive alguns personagens ainda presentes hoje, né? Que aí, da década de 40. Citando aqui um terceiro livro, tem um livro do professor da UES, professor Dória Sampaio, que ele fala sobre a industrialização no Ceará. Ele diz industrialização, origens, características, faz um histórico todinho. Aí ele fala dos personagens, né, e suas instituições. Aí ele fala de 4 grandes grupos econômicos, né, que montaram no Ceará nos anos 40 e que foram, né, favorecidos pela política da SUDENE, né, nos anos 60. E fala das instituições, né, que são anteriores a isso, inclusive, da década de 20, fala do SIC, né, da FIEC, da FACIC, dessas instituições patronais. Né? E, claro que esse processo anterior é um processo sem ainda aquela visão do papel do Estado, sem a visão importante do financiamento público, né, principalmente por parte do Banco do Nordeste. Né? O Ceará também teve 2 bancos estaduais que também foram importantes no financiamento da economia cearense, o Bandes e o BEC. Né? Os 2 foram extintos, né? Foram vendidos, né? foram privatizados e vendidos, mas a gente perdeu, né, 2 mecanismos também que poderiam ser importantes para financiar a economia. Né? Então, como esse processo ele deságua nos anos 60, com a SUDENE, então você tem aí, muito importante dentro desse processo, um negócio chamado mecanismo 3418, né, que pegava um artigo 34 de uma lei e 18 de outra, que era exatamente para fomentar a economia cearense através da industrialização, tanto capital nacional como capital externo, via imposto de renda, né? Abatimentos no imposto de renda das empresas, que esse foi um mecanismo muito utilizado nos anos 60, um mecanismo que depois, né, se revelou
concentrador, se revelou um mecanismo que, de certa forma, nem estava concentrando para a economia do Nordeste, estava transferindo capitais, não, na maioria das vezes, para o Sudeste, né? Então, esse mecanismo ele se modifica nos anos 70 com uma outra forma de financiamento, que foi o FINO, que deu assim, uma certa aliviada nas questões, principalmente de colateral, de garantias. E porque qual é a ideia da Sudene, né? Era a ideia de criar aquele industrial autônomo, né? Autônomo significa o seguinte: o cara não tem recurso, capital sem vigor, né? Não tem recurso, tem pouco recurso, na maioria das vezes não tem garantia. Então, um capital sem vigor que vai, né, se desenvolver com financiamento público e com 10, 20, 30 anos vai se tornar um capital importante, uma peça importante, um agente importante dentro da economia cearense. Né? Você tornando vários agentes importantes, você tem aí uma certa autonomia da industrialização. Era essa a ideia. Né? Depois até o Celso Furtado faz essa constatação, que em poucos estados do Nordeste isso aconteceu. O Ceará é um exemplo do capital mais autônomo, né, do que outros, comparado com Bahia, Pernambuco. Né? Se você for comparar as grandes economias do Nordeste, Bahia, Pernambuco e Ceará são as três maiores. Se você for olhar o resultado do FINO, do mecanismo 3418, do próprio FDI, que é o Fundo de Desenvolvimento Industrial, que foi criado em 1979 e existe até hoje, né? O professor Zé Meneleu Neto está aí também, da UES. Grande professor, grande companheiro aí, né? Nossa. Alfredo, boa tarde. Cheguei um pouco atrasado, mas não quero interromper, não. Grande parceiro. Então, obrigado, Meneleu. Então, esse mecanismo aí que vem no 3418, no FINO, que vem também com o FDI e vem também com o Fundo Constitucional do Nordeste, da Constituição de 88, são fundamentais, né, para poder fomentar a economia cearense dentro daquele processo que a gente falou anterior. Claro que quando você vai analisar, você vai ver que são empresas tradicionais, né, dos ramos tradicionais, têxtil, confecção, alimento, bebidas, todas não são economias da dinâmica de ponta, não tem, né, a locomotiva dessa época, da indústria automobilística, né, e tal. A locomotiva do mundo hoje é outra, é a biotecnologia, é a microeletrônica, né, tá, nós estamos em outro patamar, né, a indústria de fármacos, né, a pesquisa está acontecendo aí, né, armamento, né, que foi por muito tempo também uma indústria muito importante, ainda né, na economia mundial, que é um pilar, né, pilar da dinâmica capitalista mundial, né, além da moeda e além da tecnologia, né, da produção e disseminação de tecnologia. Então, como é um pilar, é também importante. Então, essa característica do Ceará é uma característica que vem daí, né, principalmente dos anos pós-anos 60, com a Sudene, com o GTDN. Agora, quando você vai olhar o resultado, é isso. Indústrias tradicionais, concentrado na capital, concentrado na região metropolitana. Né? A concentração você pode imaginar assim, região metropolitana, é um pouco ali no litoral leste-oeste, um pouco no Cariri e um pouco na região metropolitana de Sobral. Nós temos 3 regiões metropolitanas, a de Fortaleza, a de Sobral e a do Cariri. Quando você vai olhar, está concentrado nesses 3. Você vai olhar o orçamento do estado do Ceará, você vai olhar, está concentrado na região metropolitana, no Cariri, na região metropolitana de Sobral. Região metropolitana de Cariri, região metropolitana de Fortaleza, região metropolitana de Sobral. São as 3 regiões, e olha, são 12, né? O Ceará hoje está dividido na divisão de planejamento em 12 áreas, né? Então, quando você vai olhar, tem 3 mais privilegiadas, que são essas, né? Então, você tem uma concentração enorme em setores e de espaço também, né? Concentração espacial muito grande. Uma outra característica dessa nossa industrialização, a gente podia chamar de economia do Ceará, é o pagamento de salários, né? Outro dia saiu uma pesquisa onde o Ceará constava como um dos piores, ou pior salário do Brasil, né? Quer dizer, o pior salário médio do Brasil, né? Uma pesquisa antiga, de 2015, recentemente não vi sair mais nenhuma, não. E a pesquisa que saiu sobre serviço, o Ceará está em 12º como pagamento de serviço
Embora, né, o serviço aconteça 67% no Sudeste e apenas 10% no Nordeste. Mas o Ceará ainda fica em 12º em pagamento de salário de serviço, que foi a pesquisa que saiu ano passado do IBGE, analisando 2009 e 2018. Né? Então, eu saí da sala porque estava um barulho de construção, aí agora tem aqui no quarto também tem barulho de construção. Nossa Senhora, tá sério. Mas vamos lá, continuar. Não vamos mais nos deslocar, não. Mas não Então, estamos ouvindo, não. Não estamos ouvindo, não. Está bem tranquilo. Tá Estamos ouvindo só a sua voz. Ah, tá. Então, ótimo, ótimo. Eu que estou ouvindo aqui um pouquinho, ainda uma furadeira. Então, esse processo é um processo concentrado, né? Um processo concentrado em setor, um processo concentrado em atividades, né? Um processo também de baixos salários. Então, quando você vai analisar a indústria nordestina e cearense, você vai dizer assim, qual é a característica? Muito incentivo, baixo salário. É isso, muito incentivo, baixo salário. Sim, agropecuária. A agropecuária tem essa característica toda aí do binômio gado-algodão, se modificou, né? Recentemente se modificou na fruticultura, né? Aquela nossa tradição de castanha, de caju, apesar de a gente ser o maior produtor ainda do Brasil, ela caiu muito, né? Tivemos a decepção na mamona, que a mamona ia ser, né, aí a saída para o biodiesel, né? E a mamona aqui não deu como esperavam, né? E também tivemos aí alguns retrocessos em algumas outras áreas, né? Os cajueiros, né? Hoje sendo substituído pelo caju precoce não, né? E alguns setores começaram a despontar, principalmente em 2000, 2010, quando se olha os dados do IBGE, né? Floricultura, né? Mel, né? O Ceará já é o maior produtor de mel do Nordeste, né? Principalmente na área de Cascavel, Cariri também, né? E mel, floricultura e leite. Né? Hoje, os 184 municípios produzem leite. Né? Quer dizer, claro que o pequeno produtor ele não tem ainda uma associação, uma cooperativa para tirar o leite. Né? O leite tem que ter um pH, né? Equilibrado, ele tem que ter aqueles tanques de armazenamento, quer dizer, tem que se organizar em cooperativa ou em agroindústria também. Né? A agroindústria do leite ela é promissora, porque os 184 municípios produzem. Né? O Ayrton está dizendo que o município dele é referência em leite. Então, depois disso, qual é? Milhão, olha aí, Milhão. Então, os 184 produzem e é importante, é uma cadeia importante, né? É uma cadeia importante, né? E que cresceu de 2000 para 2010, que poderia, né, ser assim um potencial agropecuário. A gente sabe que a agropecuária cearense ela é muito dependente das chuvas, né? Principalmente a parte da agrícola, né? A parte de milho, feijão, né? Arroz, né? A gente produz mais milho do que feijão e mais feijão do que arroz. Então, quer dizer, a parte é muito dependente. Então, se chove muito, você tem a produção aumenta, se chove menos, a produção cai. A gente sabe que não chove o ano todo, é muito concentrado em 3 meses, então você tem muita lavoura no Ceará permanente, ou muito pouca lavoura permanente, tem muita lavoura temporária. Né? A relação é mais ou menos 70-30 de lavoura temporária para permanente. Né? É muito parecido com o período do defeso, né? Ali naquelas áreas litorâneas, que o período do defeso é o período de janeiro a maio, que não pode pescar, que é para dar tempo para as espécies se reproduzirem. Né? Aí o que é que faz com esse pessoal que trabalha da pesca? O seguro defeso, né? Mas o cara vai estar de vigia, ele vai estar na renda, ele vai estar no artesanato, ele vai estar em qualquer outro canto, ele vai estar na agricultura de subsistência, ele vai estar em qualquer outro canto, não vai ficar parado 4, 5 meses esperando para voltar para a pesca. Né? Então, a agricultura cearense, principalmente a lavoura temporária, ela é muito parecida com isso aí, porque ela é muito estável, né? Ela é muito estável, ela depende de índice pluviométrico, e ela também ela é muito informal. Né? Às vezes eu viajo, digo sempre para os alunos, eu viajo para uma pousada assim, aí vê a pousada me cobrando um preço até razoável, R$300 a diária, R$400 a diária, aí eu vou lá, converso com a cozinheira, sua comida é muito boa, só tem carteira assinada? Não. Aí aparece um vigia à noite, tem carteira assinada? Não. Aí o garçom, nenhum tem carteira assinada, impressionante. Você faz a pesquisa, entendeu?
O dono da pousada fica pensando que eu sou do Ministério do Trabalho. Né? Rapaz, chegou um cara aí fazendo pesquisa com os meus funcionários, você já multado. Né? Então, quer dizer, a informalidade é muito grande, mesmo nos setores onde, né, tem mais, uma atividade é mais dinâmica, como o setor turístico. Né? Setor turístico, né? Principalmente depois que, né, ampliaram as vias de acesso, né, que é muito importante, né, se ampliar a via de acesso, porque você tem probabilidade de colisão, de acidente é menor, então você dá uma oportunidade maior para desenvolver esse processo, e também é para dar uma oportunidade maior para os próprios, né, nativos, as próprias pessoas que moram nos locais, colocarem seus negócios. Né? Eu cheguei ali antes de Aracati, como é o nome ali onde a nossa Veneza, ali onde tem o Rio Jaguaribe, antes de Aracati, Fortim. Eu chego em Fortim, está lá. O principal hotel de Fortim é de um francês. O segundo principal hotel de Fortim é de outro francês. Aí eu digo, não, peraí, eu vou ali numa pizzaria, ali na pracinha de Fortim. É do francês também. Eu disse, não, assim não dá. Percebe? Tem que ter o turismo interno. As pessoas têm que ter as pousadas das pessoas que moram lá. Né? Então não dá para ter tudo. Porque Fortim já foi toda tomada pelos ricos de Fortaleza. Né? Você dá um passeio de barco, você vai ver as casas que tem dos ricos. Né? Até o dono do barco até disse, aqui é de fulano, ele diz o nome de todinho, dos empresários, o dono das casas, o cara do barco. Né? Quer dizer, já tomaram toda a enseada. Né? Certo? Tinha uma pedra lá no meio, em frente ao centro, tinha uma pedra que as pessoas desciam pelo centro e iam na pedra, já está tomada, a pessoa não consegue mais chegar pelo centro na pedra para tomar banho. O morador de Fortim, o morador comum. Né? Quer dizer, já tomaram tudo, ainda tem tudo, percebe? Quer dizer, não, você não tem esse turismo que a gente chama de cooperativo, que seria muito importante. Né? Que seria muito importante. Então, agora passei um pouco para a área de serviço, né? Que eu falei um pouco da agropecuária, falei um pouco eu passei um pouco para a área de serviço, que o Ceará, com essa orla enorme que tem, né? Quer dizer, 300 e tantos, né? Quilômetros, né? Quer dizer, é uma orla, quer dizer, fabulosa. Então, quer dizer, você tem um potencial muito grande turístico para explorar e para se desenvolver. Né, para se desenvolver, para treinar, mão de obra para treinar, etc. Né, e para fazer propaganda lá fora da orla. Né? Eu sei que o binômio sol e o mar não é um binômio assim. A gente quer sair um pouco desse binômio sol e o mar, quer fazer turismo religioso, turismo rural, turismo de eventos, né? Turismo né? Quer fazer turismo de convenções de categorias, né? Mas o binômio sol e o mar ainda é muito forte. Ainda é muito forte por conta do tempo, né? Por conta dos hotéis chegam e dizem, olha, se chover nessa semana aqui, 2 dias eu lhe devolvo o dinheiro das diárias, né? Quer dizer, chega a ponto dos hotéis fazerem esse tipo de propaganda. É claro que a gente precisa, não tem as saídas do capitalismo, não era o externo, né? Como é que o Reino Unido, uma ilhazinha daquela, um negócio bem pequenininho daquele, comandou o mundo durante 100 anos, né? Entendeu? Com muito menos habitantes do que outros países, né? E com muito menos habitantes, muito menos gente, muito menos atividade do que, quer dizer, foi, né? A questão externa, né? Então é importante o turismo para a gente aumentar também o nosso potencial de renda e internalizar essa renda, né? Eu sempre falo para os alunos, gente, a externalização da renda é importante. Muitas vezes você vai no supermercado, aí tem um mel de São Paulo e um mel aqui do MST, que eu comprei semana passada, por exemplo. Vamos comprar o daqui, que a renda internaliza mais com o daqui do que o de fora. O leite do mesmo jeito, a manteiga, o queijo do mesmo jeito. Né? Porque tem um vazamento de renda, você comprando um queijo mineiro, ou um queijo de outra, né? O Ariano Suassuna é que dizia, só compro coisas feitas em Pernambuco, só faço roupas feitas em Pernambuco, entendeu? Então, quer dizer, tudo, que é isso, internalizando a renda, porque a renda fica aqui, a renda fica no Pernambuco. Isso, Ariano Suassuna, né? Grande escritor. E ele era paraibano. Engraçado. Isso, era paraibano, isso, porque o pai dele foi ser governador. O governador foi governador da Paraíba, né? E ele conta até as histórias, os casos, né, do pai dele, muito engraçado. Ele é um fenômeno. Então, a internalização da renda é muito importante, porque quando você vai olhar, o Ceará tem 2% do PIB nacional, 2%.
São Paulo tem 33. Né? Ainda tem os vazamentos de renda. Aí a renda fica toda em São Paulo. Tá certo? Ou no Sudeste, você pega São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, lá se foi 70% do PIB, quase 70%. Aí são 27 estados, estão querendo criar mais um agora, né? São 27 estados, vai ficar aí 4 estados leva 67%, fica 33% para 23 estados. É muito pouco. Tá certo? Mesmo porque você já tem 4% da população. É 4% da população com 2% do PIB. Né? Quer dizer, não está nem proporcional à população. Então, nós somos um estado muito pobre, um estado também com muito problema em recursos hídricos. Né? Apesar da gente ter 12 bacias hidrográficas, apesar da gente ter, né, tá no projeto da transposição das águas do São Francisco, essa transposição precisa se complementar, que é o chamado eixão das águas. Né? O eixão tem um lado aqui que sobe pelo Baixo Médio Alto Jaguaribe, esse está quase completo, mas o outro eixo, que é muito maior, que vai atingir o resto das bacias hidrográficas, quase todas, né, pelo menos 8 bacias, 9 bacias hidrográficas, ele não está concluído. Né, não está concluído, não tem trechos com problema e tudo, então, quer dizer, você não tem, né, e é uma obra também dispendiosa, não é uma obra barata, né, transferência hídrica nunca é uma obra barata, né? E aí tem que transferir por meio de cano, de dutos, tem que transferir por dutos abertos, dutos fechados, não são obras baratas. Né? A felicidade é que essa obra foi, né, projetada para ter menos elevatórios, quer dizer, ela vai muito no relevo no relevo vai muito utilizando esses mecanismos naturais de transferência de água. Né? Ele não precisa de tantos elevatórios, porque seria mais caro ainda transferir água para as nossas 12 bacias hidrográficas. Se você abrir agora o site da FUSEMI, você vai ver as nossas 12 bacias hidrográficas, as percentuais que elas estão lá. Tem bacia hidrográfica com 1%. Ela consegue armazenar tantos em volume de água, litros em volume de água, né? Mas só tem 1% hoje. Somente agora, né? Que não chove. Muitas vezes nas áreas litorâneas até que chove mais um pouquinho, né? Nós estamos em área litorânea, você às vezes tira a chuva no estado por Fortaleza, que é errado, né? A FUNSEMI também coloca quantos milímetros de chuva tem todo dia em cada município. O Ayrton quiser ver quanto chover em Milhã esse mês, ele vai lá na FUNSEMI, olha e vai dizer. Tá, lá vai dizer. Se Deus né? quiser. Entendeu? Vai estar lá, né? O volume de em milímetros, né? Por metro quadrado que choveu em Milhães, vai estar lá no da FUNSEMI. Só que onde é que chove mais? Áreas litorâneas, né? No Cariri, área de serra, né? Ibiapaba, Guaramiranga, que é a nossa Suíça, né? Eu sempre digo, Veneza é o fortinho, né? Porque tem o rio ali, né? E Guaramiranga é Suíça porque tem dias em Guaramiranga que você acorda 7, 8 horas da manhã, você não consegue ver ainda nada né, da neblina, aquela que você pensa que está na Europa, né? Ou em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, né? Por ali, né? E é muito bonito. E a nossa, um pedaço de Mata Atlântica, né? Fomos privilegiados com esse pedaço de Mata Atlântica, que é outro potencial turístico também, né? Então, essa nossa pauta comercial, né? Que ela era muito voltada para o binômio gado-algodão, depois para a fruticultura de exportação, hoje ela está muito voltada para o aço, né? Por conta da estratégia de montar uma siderúrgica no Ceará, né? Que é uma estratégia um pouco de aluguel, né? Porque o aço vai ser, né, laminado aqui, ou então ele vai no bruto mesmo, mas ele vai ser vendido, né? Você tem aí um pool de empresas, né? 2 coreanas e uma brasileira, que é a Vale, né? A outra coreana é a Dongkook e a POSCO, né? Então, elas estão aqui no estado de Ceará, produzindo aço, vendendo para fora, né? Num custo elevado, o custo ambiental, inclusive, é elevado, porque para a produção do aço eles usam a termoelétrica, que é uma tecnologia do século XIX, como vocês bem sabem, né? Utiliza muito carvão, tanto que quando você vai olhar a nossa pauta comercial, está lá, né? É muita comercialização com a Colômbia, que é comprando carvão, a compra de carvão, né? A venda da hulha, né? Tudo isso porque hoje despontou lá 50% da nossa exportação hoje é por conta da Companhia Siderúrgica do Pecém. Um projeto pensado na década de 70 ainda, dentro daqueles polos lá do governo Virgílio Távora.
foi pensado na década de 70. Quem resgata isso é o professor Alencar. O professor Alencar, lá da Unifor, né? Ele resgatou na tese de doutorado dele esse negócio de que a estratégia de hoje ela é a mesma da década de 70, a estratégia do governador Virgílio Távora, né? Foi isso que ele defendeu na tese dele. Quer dizer, mas quando você vai olhar, é basicamente... Tem lá porto, tem refinaria também, né? E tem siderúrgico. Você vai olhar o projeto lá dos anos 70 ainda, que é um projeto que só chegou no Ceará nos anos 90, né? Nos anos 90, o porto era o final dos anos 90, e a siderúrgica implantou mesmo há uns 4 anos atrás, né? 4 anos, né? 4, 5 anos atrás, a implantação é para valer da siderúrgica. A produção dela é para valer há 4, 5 anos atrás. E a refinaria foi suspensa, né? Não tivemos a refinaria, que seria um outro choque. Inclusive, teve um aluno nosso que fez aí uma monografia fazendo aí o que seria de São Gonçalo do Amarante, se isso tudo, quando isso tudo foi implantado, o que será de São Gonçalo do Amarante daqui a 20, 30 anos. Aí coloca, segunda maior cidade do Ceará, população também é muito grande, urbanização muito grande, universidade, tudo, um monte de coisa que seria a São Gonçalo do Amarante daqui, né? Linha de metrô, né, para Fortaleza, São Gonçalo, né? Hoje, além dos metrôs que estão sendo, que já funcionam ou que estão em processo, é outra obra também que demora muito, né? Nós temos o metrô de Redenção, né? Que é exatamente para a Universidade Unilab, né? Para abastecer, de certa forma, aquela região, né? E também aeroporto também, tanto em Pecém como também em Redenção. Também tem esses projetos aí de encurtamento de distância através desses pequenos aeroportos ou grandes aeroportos, né? Como tem Aracati, Jericoacoara, de Juazeiro, né? Então, tem porte de avião de carreira, como eles chamam, né? Aviões comerciais, né? Inclusive, o de Jeri nem é em Jeri, né? É em Cruz, na cidade vizinha. Nem é em Jijoca, é em Cruz, né? Que chama aeroporto de Jeri, de Jijoca, mas é na cidade vizinha, em Cruz, né? Então, é um outro fenômeno também que pode, né, dinamizar o turismo. Só que tem muita gente também disputando o turismo no mundo, né? Nós temos aqui a América Central todinha disputando o turismo no mundo. Nós temos aqui a América do Sul disputando o turismo. Inclusive com, né, o Peru com a sétima maravilha do mundo, que é o Machu Picchu, né? Os Andes do Peru, né? Isso, o glamour de Buenos Aires é uma cidade europeia, né? Então tem esse pessoal todo está disputando turismo conosco também, com o Brasil inteiro, e o Brasil também disputa, né? Então, por isso que o binômio de Sol e Mar pode ser importante nesse sentido, mas como complemento também, né? É importante que a gente entre também em outro circuito, além do binômio Sol e Mar, né? E por mais que a gente tenha avançado, aí o Ceará avançou muito, né, dos anos 60 para cá, a gente falar da industrialização para cá, principalmente na área de infraestrutura, na logística, né, em projetos, né, e você tem uma série de projetos importantes, de reurbanização, né, de cidades turísticas, Fortaleza também, né, passou por grandes processos de transformação, e projetos também do Estado no sentido do desenvolvimento, por mais que tenha passado e tenha projetos aí a se fazer, né, ainda é insuficiente, né? Quer dizer, nós precisamos de mais desenvolvimento. Nós ainda estamos com 2% do PIB, né? A participação do Estado do Ceará no Brasil ainda é 2%, por mais que tenha, né, melhorado, por mais que tenha se desenvolvido o Estado ao longo do tempo. Quando eu falo por mais que tenha se desenvolvido, é também muito pensando na questão da extrema pobreza, né? Já que nosso Estado tem o quê? Entre 17% e 20% de extremamente pobres. Extremamente pobres, gente, são os miseráveis. São aqueles que o Milton Friedman dizia, tem que dar um imposto de renda negativo, né? O Frouet, francês lá do século XVIII, também dizia, né? O outro lá, o inglês, da renda para os indigentes, né? O Suplicy, nosso professor da GV de São Paulo, também foi um grande defensor da renda mínima. Hoje o Piketty e o Stendhal, né? Não, o Stiglitz, né? O Stendhal é outro estatístico, outro também muito bom.
Joseph Stiglitz. Esse é o Stiglitz, que foi presidente do Banco Mundial. Eles estão defendendo a renda mínima, né? Renda mínima no mundo, né? Inclusive, a taxação da renda mínima viria das multinacionais que são donas dos grandes bancos, né? Esse conglomerado de bancos que hoje, de cada circulação de moeda, metade, mais da metade, passa por um pool de conglomerado de bancos que não chega a 40, né? Esse conglomerado mundial, né? Então, taxar essas multinacionais, né? Inclusive no G20 já tem já está pacificado isso, de fazer essa taxação, estão discutindo o percentual, se é 15%, se é 12%, né? Taxar esses grandes conglomerados. Na visão do Piketty, também para poder contrabalancear a tal da fuga de capital e a história do rentismo, né? Que hoje a especulação atrapalha a produção, né? Eu me lembro muito quando o Keynes dizia, quando a especulação se desenvolve às custas da produção, a tarefa do desenvolvimento tende a ser mal feita, né? Está na teoria geral do Keynes. Então, essa taxação, pelo lado do Piketty, é mais por conta do rentismo, mas há também essa visão de que deva taxar para poder constituir um fundo para a renda mínima e tirar essas pessoas da extrema pobreza, né? Porque a cada crise do capitalismo, mais gente, né? mais empregos são perdidos, menos fluxo de capitais são gerados, né? Menos investimento, porque aí se o investimento já é incerto, né? Imagine numa crise, né? O Keynes dizia que o investimento poderia ser um salto triplo no escuro para o capitalista, que só acontecia por causa do animal espírito do capitalista, né? Opa, vamos ter calma. Qual é o seu grau de confiança? A incerteza é muito grande quanto ao futuro, né? Para investir, né? E se você tem uma especulação te dando uma rentabilidade maior do que a expectativa de lucro do investimento, você vai especular e não vai investir. Foi exatamente o que fizeram em Bretton Woods, ao contrário. Fizeram isso ao contrário em Bretton Woods, né? Baixaram a taxa de juros, baixaram a inflação, que era para poder dizer assim, olha, tem futuro nenhum especular. Vocês têm que aplicar o dinheiro no produtivo, que foi um controle, né, do capital financeiro. Inclusive, tem muitos autores ingleses, inclusive a Mariana Mazzucato, que o pessoal gosta muito, aí, os alunos falam sempre nela, falam de um novo, a necessidade de um novo Bretton Woods, né? Eu estou falando dessa questão do capitalismo mundial porque o Ceará não tá fora do capitalismo mundial. Gente. O Ceará está dentro de uma região, é um estado pobre, né? Com extrema pobreza beirando aos 20%. Né? Se vocês terem ideia, o auxílio emergencial atingiu 1/3 da população de Fortaleza. Vocês terem ideia. De Fortaleza. O auxílio emergencial, aquele primeiro que foi dado, de R$600, né? No ano passado. Né? Então, quer dizer, o Ceará é um estado pobre, com grandes problemas na área de recursos hídricos, né? Está dentro de uma região pobre, dentro de um país também que não é bem situado na hegemonia mundial. O Brasil nem tem moeda corrente no mundo todo, né? O Brasil não tem poderio militar nenhum, né? Mas tem militar, né? Tem militares, estão inclusive no governo. Mas os militares, a nossa fronteira ali de terra a terra, entra e sai quem quer, mesmo a de água. Não há controle na de água. Nós não temos condição de controlar a de água. Então, nós temos fronteira de água e fronteira de terra que não há controle. Então, não temos poderio nem para a defesa. Né? Que, infelizmente, é um fator do capitalismo mundial ter uma ogiva nuclear. Não é isso? E a China já tem, a Inglaterra já tem, a Alemanha tem, a França tem, a Rússia tem, os Estados Unidos tem sobrando. Né? Então, e o outro fator é o fator da tecnologia. Né? A produção e difusão de tecnologia, que aí depende, né? Aqui no Brasil nós temos aí coisas muito espaçadas, né? É a Petrobras, é o Embrapa, é o Embraer, né? As universidades, né? Você não tem uma coisa consistente, mesmo porque o que se fala o tempo todo é de corte nessa tecnologia, quer dizer, esses cortes deixam a gente mais para trás ainda, porque a pesquisa não para, enquanto a gente está pesquisando aqui, o mundo todo está pesquisando junto. Então, não para, o mundo avançou e você ficou para trás. Né? Então, essa questão também é muito importante, de identidade. Para se situar no mundo, eu preciso ter
projeto de nação, o que nós não temos. Qual é o nosso projeto de nação hoje? Né? Nós não temos, então, se nós não temos, nós vamos ser enquadrados dentro da dinâmica capitalista ou enquadrado entre os maiores países do mundo. Mas, professor, não é a oitava economia? Era a oitava economia do mundo e nem era, e não tinha também não tinha também essas características que eu estou dizendo aqui. Hoje nem é mais a oitava economia do mundo, já passou de 10ª, né? Está em 10ª alguma coisa, né? Economia do mundo. Então, esses fatores são importantes porque um projeto de nação, né? Ele coordena, né, essa fragmentação do país em regiões, ele coordena um desenvolvimento regional, no caso, para o Nordeste também, e coordena os estados. Né? Então, a gente fica um pouco preso também ao projeto geral. O Estado do Ceará também fica um pouco preso ao projeto geral. Não pode se descolar disso. Mas o Estado do Ceará cresceu mais do que o Brasil. Cresceu, teve a taxa de crescimento um pouco maior do que a taxa do Brasil. É comum os países, quando tem crise nos países desenvolvidos, os menos desenvolvidos crescerem mais um pouco. É comum isso aí. É comum também acontecer do Estado do Ceará crescer um pouco mais do que a taxa de crescimento brasileira. É mérito? Tem algum mérito na área do emprego, tem algum mérito na área dos investimentos, tem algum mérito na área da captação, né, na hora de trazer as plantas, né, para o Estado do Ceará. Né? Porque não é fácil, gente. Investir requer 1, 2, 3 anos. É planta, é estudo, é localização, aí tá o terreno, tem telecomunicação, tem infraestrutura, né? tem vias de acesso, né? Tem eletricidade. É um negócio que demora, não é um negócio simples. Aí você pega o seu dinheiro e jogou dentro de uma planta. Comprou máquina, né? Comprou insumo, você não transforma isso rapidamente em dinheiro, né? Aí lembrar do case novamente, preferência por liquidez, né? Você não tem unidade de conta, meio de troca, né? E reserva de valor. Você não tem como transformar isso em preferência de liquidez rapidamente. Por isso que o rentismo é tão atrativo, e o rentismo está acabando com a nossa indústria, está acabando com a nossa agropecuária, está acabando com um monte de coisa, né? E fica aí a gente privilegiando um setor ou outro, um setor como, por exemplo, o agronegócio, que é um setor que usa muito agrotóxico, né? E agrotóxico que a gente que o resto do mundo nem quer mais. O glifosato da Monsanto nem é vendido mais na Europa, mas é vendido aqui no Brasil, né? Entendeu? É vendido aqui no Brasil. Esses ar-condicionado na Europa, não tem mais nenhum que não seja aquela marca Inverter. Que aquela marca Inverter é biodegradável, não coisa o ambiente, não sei o quê. Aqui está cheio. Aqui o cara pergunta, você quer Inverter, que é o normal? O normal é mais barato. Né? Aí ainda tem aqui. Quer dizer, tem ainda essa produção, aqui como o Caetano Veloso disse agora na música Anjos Tronchos, né? Os impérios, seus vastos quintais, né? Para os seus vastos quintais dos impérios ainda tem porcaria, né? Então a gente tem que ter essa autonomia, né, diante dos impérios, né? E nem é mais império, né? Na realidade, os impérios foram até Bretton Woods. Depois de Bretton Woods são estados-nações, né? Travestidos de impérios, né? Então, eu vou ficar por aqui. A gente pode fazer um debate sobre a economia cearense e algumas coisas vocês podem estar interessados especificamente para a gente conversar, porque é muita coisa, né? A gente faz um curso, começa com a demografia, faz uma parte histórica, faz uma parte de industrialização, faz a parte da macroeconomia do Ceará, faz a parte do comércio exterior, faz a parte das finanças, faz o orçamento, faz a estrutura produtiva, agricultura, indústria e serviços. Aí depois faz os grandes temas, que sem esses grandes temas o Ceará não seria desenvolvido. Aí fala de pobreza, distribuição de renda, fala de segurança, fala de saúde, educação, fala de saneamento, fala de recursos hídricos e fala de infraestrutura também. Então, isso é toda a divisão do nosso curso que a gente fez e que quem não fez o curso é bem-vindo a fazer, certo? Fazer uma propaganda do nosso curso. E é isso, Marcelo. Vou ficar por aqui porque já estou falando quase 40 minutos e a gente abre aí para o debate, estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Eu queria agradecer a todos. E o Gustavo tem uma pergunta. Antes da pergunta do Gustavo, eu estou pondo aqui no chat só um formulário do Google, que é para quem
está participando aqui preencher esse formulário para receber o certificado de participação, ok? Só preencher esse formulário com todos os dados e aí a gente envia o certificado de participação para vocês por e-mail. Muito obrigado. Marcelo, eu tenho uma dúvida. Sim. Essa palestra do PET, ela é aberta? Podia ter chamado outras pessoas? Sim, aberta para todos, para todos. A Eu gente mandei procura pra- divulgar via coordenação do curso, via Instagram do PET, para todas as pessoas que quiserem vir. Eu mandei assim para alguns colegas, são economistas, Sim, professores. pode mandei ficar à pra alguns. vontade. Eu ainda pensei assim, rapaz, manda aí para tua turma e tal, né? Ah, sim. Muito Tá aí. obrigado. A gente faz o máximo para divulgar as palestras. A gente quer ter o maior quantidade possível de pessoas participando, debatendo e perguntando. E o Gustavo parece ter uma pergunta. Fique à vontade, Gustavo. Professor, tá me ouvindo? Eu tenho duas Sim. perguntas, um sobre o curso e um sobre a economia do Ceará, né? Uma seria se o senhor disponibiliza todo semestre a cadeira. Sim, eu tenho conversado com os chefes, né? Porque a gente, assim, tem muita gente aposentando e não está tendo concurso como pela quantidade que se aposenta, às vezes fica disciplinas obrigatórias descobertas, e nosso intuito aí é cobrir as disciplinas obrigatórias. Como a cadeira de Ceará é optativa, a gente tem conseguido ofertar. Mas é possível que em algum momento ou outro não consiga, porque nós vamos optar pelas obrigatórias para não deixar o curso descoberto. Né? Como eu estou no optativo, eu tenho consciência disso, que eu estou no optativo e que eu não posso deixar uma obrigatória sobrar, né? Junto com o chefe, junto com os outros professores, né? E tal. Mas, por hora, nós estamos ofertando, desde 14, 15, estamos ofertando todo semestre. E a outra pergunta? Obrigado, professor. E a outra seria, qual parte da produção do Ceará, historicamente, foi o que mais contribuiu para o seu desenvolvimento? Muito bem. Então, o Estado de Ceará... Pode responder logo, Marcelo? Eu espero outras perguntas. Responde logo, né? Sim, Assim, sim, pode responder, responder. Quem quiser fazer perguntas pelo chat também, pode fazer. Mas o ideal é responder logo. Assim, Gustavo, é um desenvolvimento cearense, é um crescimento muito concentrado, né? Você vê Fortaleza, uma das cidades mais concentradoras de renda do país, né? E da América, né? Da América Central, da América Latina, né? Já foi feita pesquisa sobre isso. Então, é muito cruel o processo de desigualdade, né? Desigualdade. Na realidade, tem até pesquisa, né? O rico do Piauí, ele tem mais renda do PIB do Piauí do que o rico de São Paulo. Né? O rico da comunidade pobre, ele é mais rico em relação à comunidade pobre do que o rico da comunidade rica. Né? Você já tem até pesquisa, quer dizer, a concentração na pobreza ainda é maior. Né? Então, você tem um processo de concentração muito grande. O processo de desenvolvimento, de crescimento, né, maior foi pós-Sudene. Né? Pós-Sudene. Claro que, com todos os problemas, com todas as decepções depois dos resultados, né, a gente ainda considera esse processo virtuoso para o Ceará, principalmente porque gerou ali uma casta de empresários locais. Isso é legal, porque era um objetivo da Sudene, né? Uma caixa de empresários locais. Né? Você vê aí, tem alguns setores que os empresários de outros locais entraram muito recentemente, agora nos anos 90, 2000, por exemplo, setor de imobiliário. Né? E mal entrou. Né? Setor de hotelaria, né? Entrou agora nos anos 2000, mas foi o capital internacional, né? O capital português. Mas veja, esse foi o período mais importante, o pós-Sudene, os anos 60, 70. Né? O fato é que nos anos 80 e 90, Gustavo, a gente viveu um momento muito ruim. Né? Os anos 80 são chamados de crise, a década perdida, né? E os anos 90 chamaram de década infame. Né? Ou seja, você teve aí 2 décadas muito ruins. Teve a retomada nos anos 2000, que o Brescia Pereira chama de neodesenvolvimentismo, né? E a partir de 2014, 15, você tem aí, como também consequência da crise de 2008, do Lehman Brothers,
e também como consequência de uma crise política, né, que continua ainda, né, muito acirrada, você tem aí um processo de decrescimento aí entre 2015, 2016 e vem até hoje, né? Patina, a economia brasileira patinando, e aí teve a Covid, aí vem de novo, patina quando eu digo quando fica ali por 1% ou menos, né? Agora eles vão aumentar a taxa de juros, a perspectiva do PIB cair é maior ainda, né? Porque eles estão aumentando justamente para controlar a inflação, né? A inflação também já está em 2 dígitos, né? Então, o período é esse. Se você for falar o período de desenvolvimento, que você vai dizer assim, desconcentração de renda, são os anos 2000. 2000, 2014. Se você pegar o IBGE 2000, 2010, tanto o IDH como o Gini melhoraram no Ceará. Os dois. E melhoraram no Brasil também. Né? Então, se você for pegar do ponto de vista de crescimento, anos 60 e 70, do ponto de vista social, né, de melhora na distribuição de renda, os anos 2000. Mas é uma melhora, não é aquela melhora do welfare state europeu, de maior apropriação da renda pelos trabalhadores, melhoria das condições de vida, né? Melhora na saúde, na educação. Por exemplo, se você melhora a saúde e a educação, é fantástico, porque isso é salário indireto para o trabalhador. Né? O trabalhador não tem como levar sua família para o setor privado de saúde. Né? Então, ele vai como? Ele vai como setor público. Setor público estando bom, é bom para ele. Setor público de educação estando bom, é bom também para o trabalhador, porque está colocando o filho numa boa escola. Então, esses também melhorando esses indicadores nessas políticas, né? Também são importantes para apropriar mais renda, né? Que o desenvolvimento não é outra coisa a não ser o crescimento do PIB com apropriação de renda, né? E tem gente que tem crescimento de PIB com apropriação de renda que ainda tem discussão se está desenvolvendo ou não, porque é muito poluído, porque a água é contaminada, porque meu emprego é insalubre, percebe? Tem outras condicionantes aí que você vai discutir qualidade de vida, né? E não mais desenvolvimento em si, né? Sabendo que todo desenvolvimento, todo crescimento tem degrada o meio ambiente, né? Então você tem que procurar ali aquele equilíbrio. Essa discussão do meio ambiente é muito recente, é dos anos 70 para cá, né? Aquela convenção lá em Estocolmo, depois teve a Rio, depois teve na África, a COP agora recente, né? Entendeu? Então, são muito recentes. O Ulisses está perguntando sobre a desigualdade, né? A desigualdade de renda, a expressão dela é a extrema pobreza, certo? A extrema pobreza é a expressão da desigualdade. E a desigualdade de renda, na medida em que você pega os indicadores do IBGE, os 1% que ganham mais no Brasil, eles ganham 36 vezes mais dos 50% que ganham menos. Isso é Gini, viu? Que pega os percentis, né? O 1% que ganha mais no Brasil ganha 36 vezes mais do que os 50% que ganham menos. Isso é concentração de renda. Se você for pegar no Nordeste, dá 44. Isso aí, certo? Quer dizer, não existe esse parâmetro em país parecido com o Brasil, nenhum do mundo. Pode pegar. Nem estou pegando o desenvolvido. Vamos pegar México, Turquia, Argentina, Egito. Vamos pegar esses aí, alguns países da Europa, Polônia. Vamos pegar esses países aí, né, que se chamam de em vias de desenvolvimento, né? Então, a Coreia já nos passou. Eu podia até dizer Coreia, mas não dá. A Coreia já foi. A Coreia estava parecida com a gente no final da década de 60 e 70 e passou. A Coreia do Sul passou da gente. Então, somente tecnologicamente. Então, esses padrões não existem nos outros países. É 1 para 16, é 1 para 12, 1 para 8, 1 para 4, mas 1 para 36 não tem. Isso é parâmetro de país africano, né? Que nem democracia tem ainda. Né? Percebe? Isso é parâmetro insuportável. Quer dizer, é um parâmetro insuportável, é um parâmetro vergonhoso e é um parâmetro que as elites, né,
não permitem que mexa. Quando você vai mexer, olha o João Goulart aí. Né? Esse ciclo de neodesenvolvimentismo, ele teve aí ele se exauriu. E ele se exauriu dizendo, olha, ou faz uma reforma justa, tributária justa, ou não temos mais ciclo de desenvolvimento. O Piketty teve aqui em 2019, teve na PUC de São Paulo e teve na PUC do Rio Grande do Sul. Palestras pagas, fechadas, sem filmagem. Foi o que ele disse lá. Ele disse, no Brasil, se não tiver reforma tributária e distribuição de renda através dessa reforma, não tem desenvolvimento. Não tem desenvolvimento. Percebe? Agora, nós precisamos nos apropriar disso. A população precisa se apropriar dessa discussão. Né? Inclusive para pressionar o Congresso. Porque o que é o Congresso brasileiro? Qual é a saída que o Congresso brasileiro vai dar para nós? Apenas 3,6% dos ocupados no Brasil são empresários. Quando você vai olhar, 270 deputados se declararam empresários. Que representação é essa da sociedade brasileira? Percebe? Quase 300 deputados são ruralistas. Puxa, mas a população não mora no meio urbano? 86%, 90% da população brasileira mora no meio urbano. E elege ruralista? O que é isso que está acontecendo? Percebe? Quer dizer, desse Congresso é mais difícil extrair. Esse modelo da política brasileira está todo errado, tem que ser refeito, tem que ser reformado. Né? O cara gasta 4 milhões na eleição e se elege. O outro gastou 50 mil e não se elegeu. O cara gastou 4 milhões na eleição, ele nem vai receber de salário durante os 4 anos esses 4 milhões. Percebe? O nosso sistema deixa a eleição, né, nas mãos do capital. Então, como é que nós vamos esperar do Congresso a mudança para taxar o capital? E aí diminuir a desigualdade. Percebe? Essa democracia representativa ela não está funcionando. Não está funcionando. Ela tem que ser mais participativa. E nós temos que nos apropriar disso. Né? E senão a gente não modifica. A gente não modifica. Eu não, já estou ficando velha, meus filhos, meus netos, né? Entendeu? Modifica. Tem que vir. A geração, você, a geração nova, tem que vir aí para modificar. Tá certo? Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Né? Nós não conseguimos. Porque, justamente por essas questões que eu levantei. Né? Você tem uma democracia muito frágil. O Brasil tem 500 anos de história e 30 anos de democracia, gente. É muito pouco. É muito pouco. E uma representação no Congresso que não representa a sociedade brasileira. Mais de 50% da população brasileira é mulher. Quantas mulheres tem no Congresso? Menos de 10%. Que é isso? Nem vou falar de negros, pardos. Também não tem tanto assim. Né? Tem bem pouco. Então, quer dizer, nosso poder de decisão, que nós delegamos através de eleição, certo? Ele dificulta a melhor distribuição de renda. Principalmente se o governo também não quer. Né? Se o governo também não quer traçar essa política, esse projeto de nação mais inclusivo. Nós temos que ter um projeto de nação mais inclusivo, mais distributivo e mais inclusivo. É só isso. Percebe? Ninguém quer cortar a asa do capitalismo. Percebe? Ninguém quer tomar nada de ninguém. É um processo mais distributivo, reduzindo a extrema pobreza e mais inclusivo. É isso que nós estamos falando, é disso aqui. Não tem comunismo nessa frase que eu disse. Aliás, não tem comunismo em canto nenhum. Nem na China e nem na Rússia. E nem na Venezuela. Percebe? Quem diz que tem, não entende o que é. Pois não, professor. Vamos para o próximo. Temos abertos a mais perguntas. Eu não sei se no chat tem algum aí. Vou olhar aqui. O último foi do Lucas. Lucas Ulisses. Foi do Lucas. Podem usar o microfone, mesmo, o chat. A concentração é histórica mesmo, Lucas. A concentração de capital ela é histórica mesmo. Não tem. Né? Quebrar isso que é difícil. Quebrar isso é difícil, né? Quer dizer, você tem os anos 2000 que deu uma quebrada. Mas foi por conta de políticas, por conta de transferência de renda, porque o salário mínimo valorizou mais do que a inflação, porque a inflação se reduziu, porque teve mais emprego, o PIB cresceu, teve o boom das commodities chinesas, teve uma série de fatores aí que não aconteceu na década seguinte, percebe?
Isso aconteceu naquela década, a partir principalmente de 2004. Né? Nós começamos 2003, 2004, ainda numa recessão, né? No modelo anterior ainda. Né? Aquela de cortar gasto, cortar gasto, cortar gasto. Porque corta gasto, corta gasto, corta gasto, setor público, e ainda não é suficiente. Chega no outro ano, o cara vem com a mesma cara de pau. Tem que cortar gasto. E você for olhar a expressão macroeconômica do Keynes, se cortar gasto, piora o PIB. Piora o PIB. É porque o neoliberal diz que o governo gasta mal. Isso aí gera as crises. Isso é Hayek. Né? Aí gera as crises. Gasta mal e gera as crises. Né? Mas eu estou falando do gasto. A Mazzucato é que diz, nós estamos falando do gasto bom, né? Do gasto produtivo, do gasto que tem algum sentido para a população. Né? E se nós estamos falando do estado pobre, como o Ceará, para reduzir a extrema pobreza, melhorar os indicadores de transferência hídrica, não tem como o Estado não entrar. Não tem como. Aliás, no Nordeste, a participação do Estado do PIB é bem maior do que nos outros estados, que são chamados mais desenvolvidos, né? Como São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Né? Estão bem mais desenvolvidos. Mas é um tema interessante. O tema da desigualdade é o tema. É o tema. E o Piketty passou 10 anos debruçado sobre ele, né? Aí virou coqueluche, né? Piketty virou coqueluche, todo mundo, no mundo todo, soube quem era Piketty, e ele é muito festejado por aquele livro que ele escreveu aí. Aqueles livros, né? Ele escreveu um sobre o capital, outro sobre desigualdade de renda, né? E foram 3, né? E dentro dessa linha. Pois não, Marcelo. Professor Alfredo, não queria que os alunos, então que os professores como Meneleu, Jorge, fizessem alguma intervenção, esperando ainda a intervenção deles, eu queria comentários, porque na sua exposição você falou muito sobre a questão ambiental, a gente teve a COP26 recentemente, e talvez a grande inspiração da COP26 e todo esse movimento ambiental seja o Nicholas Georgescu-Roegen, não sei se eu estou trocando o sobrenome, que é o inventor da bioeconomia, né, da ideia do descrescimento, que, na minha humilde e insignificante opinião, parece ser uma coisa bem contrária às noções do Keynes e de toda a escola desenvolvimentista do século XX. Né? Então, queria só saber exatamente isso, sobre esse comentário do Nicholas Georgescu-Roegen, que a ideia básica é que existe um limite para o desenvolvimento e temos que buscar um outro modelo econômico, que é o descrescimento. E aí, como esse tipo de comentário, esse tipo de abordagem costuma ser cada vez mais popular, né, nas conferências ambientais, queria saber, assim, o que é que vai acontecer com as regiões do mundo, como o nosso querido Ceará, que não chegaram no nível de desenvolvimento que a gente espera, com essa onda do descrescimento. Como é que isso fica? Quais são as consequências disso? Eu gostaria até... Cadê o Meneleu? Está aí, rapaz? Entra aí nessa discussão, Meneleu. Oi, Alfredo, estou aqui. Entra nessa discussão aí do descrescimento, é boa. Nós já discutimos isso, eu e você. Decrescimento. Esse é o assunto aí preferido aí do professor Sobral também, né? Questão ambiental, né? Bom, na verdade, não é muito a minha área de pesquisa, eu trabalho muito mais com a temática do mercado de trabalho, mas, a meu ver, esse problema do decrescimento do Georgescu, ele fere de morte a dinâmica do modo de produção capitalista. Ou seja, nós estamos habituados a pensar na economia em termos de acumulação, não é? E a acumulação implica em investimento crescente, expansão crescente, e nós sabemos que isso gera crises, né, cada vez mais agudas. Há uma tese ainda pouco absorvida pelos economistas, o Michael Robbins é que fala muito dela, mas ela anda meio abandonada, que é a ideia da tendência declinante da taxa de lucro. Ou seja, quanto mais você cresce, não é, sistemicamente, a taxa de lucro tende a declinar por uma série de fatores, já foi apontado pelo Marx. Não é muito bem aceita essa tese, mas, em certa medida, ela aponta nessa questão a meu ver, né? Nessa questão que o Georgescu aponta numa perspectiva diferente. O Georgescu ele parte da neoclássica e se junta com a
a questão do equilíbrio de energia, né? Ele vai para a física, e aí ele diz, bom, é impossível você continuar crescendo nessa taxa, tem um limite para isso. Então, a partir de um certo ponto, você entra num regime entrópico, né? Em entropia, você passa a ter menos crescimento, mesmo gastando muito mais energia. O cara colocou uma questão interessante, porque os países que já atingiram um certo grau de desenvolvimento social, você pensa na Noruega, você pensa os países bálticos ali, né? Finlândia, né? E alguns outros, de fato, o nível de crescimento é muito baixo, né? Mas os níveis de investimento em bem-estar social é muito alto, certo? Então, quer dizer, há espaço para absorver os excedentes em aumento do benefício, né, da população, ou seja, isso é bem-estar social. Mas não há mais tanto espaço para pensar em crescimento do investimento para garantir as taxas de acumulação de capital. Então, nós temos aí o dilema do Georgescu, a meu ver, é o dilema do capitalismo, né? O capitalismo tem um limite? Eu acho que a questão a ser respondida é essa, né? As crises recentes têm mostrado que o problema é sério. E agora com a fratura ambiental. Então, agora, além de ser um problema econômico, de que o crescimento, né, em escala global, ascendente, com a escala de acumulação que se teve ao longo desse século, ele já é inviável. Agora nós temos um limite ambiental, ou seja, o planeta suporta essa taxa de crescimento. Eu acho que o Georgescu aponta para isso aí. Eu gosto muito das teses do Bellamy Foster sobre essa questão ambiental, né? Ele faz uma leitura interessante sobre isso, de que, de fato, há uma fratura entre o modo de produção e a capacidade do planeta, né, de absorver esse crescimento econômico. Até o conceito de crescimento econômico hoje é meio problemático, né? Que crescimento, né? Só o crescimento da riqueza não basta para falar em desenvolvimento, né? Isso é uma discussão que o Amartya Sen já tinha feito, muita gente já vem fazendo. Então, acho que não é muito a minha praia, eu trabalho muito mais focado na dinâmica do mercado de trabalho, mas, a meu ver, essa discussão do Michael Roberts sobre tendência declinante da taxa de lucro, do ponto de vista sistêmico, as crises cada vez mais agudas, né, e a baixa capacidade de transformar investimento em lucratividade crescente, né, mostra que, de fato, o Georgescu tem razão, acrescenta a dinâmica ambiental, né? O ecossistema planetário suportaria taxas de crescimento como se teve na Inglaterra, na primeira, segunda revolução industrial, na Europa, né, na América do Norte, no Japão, né? É o que a gente está vendo hoje com a Índia, a China, né, o sudeste da Ásia, aquela borda ali do Pacífico, crescendo a uma escala que está se tornando inviável para o planeta, né, enquanto os outros países já estão estabilizando. Então, essa questão ambiental realmente é uma questão a ser, digamos assim, devidamente calculada, né, sobre os limites do crescimento. Eu acho que quando o Georgescu fala em decrescimento, é porque você chega num certo nível que o crescimento não é mais possível, não do modo que se tinha até hoje, né? Eu não sei se é ele que fala que, quer dizer, o mundo não suporta o crescimento, por exemplo, americano, né? O mundo todo não suportaria o tipo de crescimento, o tipo de consumo. E o Giannetti da Fonseca, o Eduardo, né? Ele fala, não sei qual foi o livro que ele escreveu, foi o penúltimo, acho que ele falou, eu vi a entrevista, né? Ele falando sobre o livro, ele dizia, não, o mundo é um fumante com enfisema. Do jeito que nós estamos aí andando aí, é um fumante com enfisema. Ele falando também sobre a questão ambiental, que ela ficou aí vitrine para o mundo. Eu também acho que é isso mesmo. O decrescimento, você não pode mais, não suporta mais o tipo de crescimento, principalmente o industrial, né, o poluente, o gerador de CO2, o que desmata. Esse o mundo não suporta mais. Esse o mundo não suporta mais. Aí, quer dizer, é um novo tipo, é um novo modelo, é um novo tipo, é uma outra coisa que vai ter que surgir, porque, de certa forma, as saídas clássicas do capitalismo não são mais possíveis, elas estão cada vez mais complexas e cada vez mais difíceis de sair da crise. Tanto que nós entramos na crise de 2008, não saímos ainda. Não saímos ainda. Né? Não saímos ainda. Não é isso? Cadê o Grande? Cadê o Grande? O Grande está por aí? Quer falar alguma coisa, Grande? George. O Grande também a gente discute muito, mas... Parece que acabou de sair. Acabou de sair. Pois é, Sim, a gente também debate bastante, às vezes, quando sai para um restaurante, para comer alguma coisa, debate, os assuntos ficam sérios, né?
E com o Meneleu, porque eu debato muito com ele, ele diz que nem é a área dele, mas o Meneleu, tudo que eu falo para ele, ele entende, certo? Viu, Marcelo? Eu falo qualquer coisa, Meneleu, tu reviu esse assunto aqui, ele, tem um assunto, tem um assunto tal. Ele vai falando devagarinho, por pouco Não tá falando exagera, não exagera que pega mal. Mas eu acho, Alfredo, que essa questão do Georgesco, eu confronto o Georgesco com a Marx, né? Porque Marx é minha praia. Sim. E são dois malditos, né? Um maldito porque veio da neoclássica e achincalhou com a neoclássica a partir das suas próprias bases. O Georgesco é um maldito nos grandes centros, né? Do mainstream. O Marx é um maldito desde sempre, porque ele nunca foi de nenhum centro. Mas esses autores malditos, eles colocam questões muito interessantes. E eu lembraria de um que é antigo, que não é economista. Mas já que você falou do Gianetti, da Fonseca, o Gianetti é o economista arrependido, né? Ele deixou a economia para ser escritor e filósofo. Ele diz assim, eu não vou mais me complicar na vida, vou ficar só na generalidade. Nada contra os escritores filósofos, adoro. Mas citando, né? Um escritor que é o Georges Bataille, é um escritor francês antigão, muito antigo já. Acho que pouca gente conhece, a turma da nova geração aí, acho que nunca ouviu falar. Georges Bataille. E o Georges Bataille escreveu um livro, deve uns 30 anos, ele chamou A Parte Maldita. E ele faz uma leitura da economia, né, ao contrário. Ele diz assim, nós nos habituamos a pensar o mundo, né, com os olhos dessa economia moderna, industrial, capitalista, etc., de acumulação. Mas, durante boa parte da história da humanidade, a lógica era o contrário, a lógica era da despesa. Né? Ele vai falar, a parte maldita é isso. Ele fala, por exemplo, do hábito das civilizações mais antigas de doar presente, ou seja, o grande prazer era você dar, né? E não receber. É uma coisa meio franciscana. Então, havia um grande dispêndio, é o conceito de despesa, né, keynesiano. E esse dispêndio, né, festivo, ritual, né, fazia com que as sociedades nunca chegassem nesse problema que nós chegamos agora, do excesso de acumulação. E o curioso, o dispêndio, viu, Alfredo? É uma tese interessante do Batalha, meio filosófica, né? Ele chama de a parte maldita. O dispêndio maior é sempre feito por aquele que tem mais riqueza. O sujeito prova riqueza não acumulando mais riqueza, mas despendendo riqueza com a sociedade. É um conceito totalmente diferente do nosso. Os grupos mais ricos da sociedade, né, hoje estão cada vez mais concentrando a riqueza. Você falou do Piketty, né? E querem concentrar cada vez mais. Hoje nós temos um problema que o crescimento não gera uma certa distribuição, né? Não cria uma classe média. Essa teoria da classe média aí, ela está comprimida no mundo todo, ela está comprimida nos Estados Unidos, salvo em alguns países da Europa. Né? Então, essa tese do Jorge Batalha é muito interessante, que equivaleria, fazendo uma tradução dessa filosofia dele para a economia, equivaleria a esse problema que você colocou aí, né? de uma política tributária, não mais política fiscal, não basta mais keynesianismo com investimento, porque você vai só gerar mais concentração. Então, tem que fazer uma política tributária em nível global, né? Que recrie novas bases de convívio social. A questão é essa. Então, o que está em xeque realmente é essa fratura sociometabólica do nosso modo de produção, que é o modo de produção capitalista, né? Em direção a alguma outra coisa, que ninguém sabe o que é exatamente, mas que não pode ser o que é isso aí. Esse modo de produção ele está no seu limite. É o que o Silvio Mezzaro chama de fratura sociometabólica, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista ambiental. Ela só aumenta essa fratura, né? Até chegar ao ponto que não tem mais jeito. Social também. Exatamente. É ambiental e social. É isso. Inclusive, assim, você vai pensar assim, Ceará, você pega a maior cidade de Ceará é Fortaleza. Os grandes problemas urbanos da cidade de Fortaleza passam por dentro do Parque do Cocó. Ele está bem no meio da cidade, né? Então, por isso que foi importante ter cercado o parque agora, ter feito a delimitação do parque. Faltou uma área, mas foi importante ter feito a que já fez. Porque para o especulador, para o cara que quer explorar, ele quer explorar o parque, porque não tem mais área. Na Regional 6 não tem, na 5 não tem mais, nenhuma regional tem área para explorar. Ele vai explorar o parque. Porque fica mais fácil passar uma ponte por cima do parque, fica mais fácil pegar essa parte do parque e fazer habitação, fica mais fácil pegar essa... Quer dizer, que é uma questão ambiental também. Nós temos o maior parque urbano da América, né? Que é dentro de uma grande cidade, né?
Vocês terem ideia, o Parque do Cocó é 10 vezes maior o Parque do Ibirapuera. E olha que o paulista se gaba do Ibirapuera, principalmente aquele que mora lá perto, né? Aquele da classe média alta lá, né? Que mora lá perto, né? O Wanda está dizendo dos centros do Cocó, né? Às vezes assim, sabe, Wanda? O criminoso, muitas vezes, parece que não entende o crime. Porque o cara foi queimar o lixo. E o lixo saiu queimando o parque, né? Foi criminoso porque ele queimou o parque, mas ele não tem noção do que ele fez, muitas vezes. Né? Esse cara que queimou o lixo, por exemplo. Né? É como se o cara fosse lá e disse, não, eu vou queimar o parque porque eu vou dar custo para o bombeiro, eu não gosto de governador, então eu não gosto de verde, entendeu? Quer dizer, é mais difícil. É mais fácil ele ter tentado queimar um lixo ali por perto e acabou contaminando outras áreas do parque, e é criminoso nesse sentido, mas o cara não tem noção. É aquele cara que tira aquela planta lá do Ceará ali, aquela planta rara, para vender como carvão para as pizzarias que estão ali nas beiras de estrada, ou os pizzarias que estão ali naqueles municípios. Né? Aí quando você tem que ter cuidado. Aí, pizza, carvão. Sim, mas esse carvão é de quem trouxe essa lenha aí, quem trouxe, né? É reflorestamento, quem trouxe esse negócio aí, né? Tá tirando árvore rara, entendeu? Tem que ver tudo isso. O cara nem sabe, ele quer se alimentar. Ele quer vender para se alimentar. Ele nem sabe. Ele não tem a consciência de que ele está extraindo uma árvore rara que podia ser usada como medicamento, que podia ser usada como outra coisa, e que não pode estar sendo extraída a todo momento. Né? É muito parecido com esse crime aí do Cocó. Pelo menos foi isso que eu entendi que o Corpo de Bombeiros falou, né? Que fica difícil saber como é que foi, porque começa e ninguém sabe, né? A gente sabe como termina, né? Termina matando bichos, termina desmatando o parque, termina gerando aquela fumaça que gerou na cidade toda, coisa feia, né? Feia, ruim, com o ar rarefeito, né? E já teve um aqui perto de casa também. Foi quase 24 horas para debelar tudo também. Mas faz tempo. Eu moro no outro lado do Cocó. Esse aí foi lá perto da Rui Barbosa, né? Já teve aqui lá com a banda do Iguatemi 1 também. Que foi demorado também. Demorado. A gente vendo as faíscas, as chamas, e não podia fazer nada, né? Acho que nesse usaram até helicóptero. Com água. Foi, sei lá, não lembro. Acho que usaram até aquelas águas para jogar lá de cima, entendeu? É isso, Marcelo. Tudo Professor tranquilo. Alfredo, Espero que tenha obrigado. contribuído aí. Mendeleu, obrigado por ter contribuído também. O pessoal que gostava, o pessoal que fez as perguntas aí, o Wanderson, o Ulisses, né? Eu sou o Marcelo também. Muito obrigado por essa conversa tão maravilhosa. A gente sempre chama os professores para palestras e é maravilhoso quando acaba assim, uma conversa bem... um conteúdo acadêmico, mas bem tranquilo, bem calmo, bem de troca de ideias, muito rica e muito sofisticada. Eu queria agradecer imensamente pela sua presença, professor Alfredo, pela grata surpresa do professor Maneleu também, ter aparecido, muito bom. E a gente continua com esse interesse pela economia do Ceará, por toda essa questão do desenvolvimento. Muitíssimo obrigado. Pronto. Valeu. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Até a próxima. Quem quiser... Obrigado, professores. Obrigado. Muito obrigado. Quem quiser os certificados, por favor, preencher esse formulário que está no chat. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde a todos vocês e até a próxima. Teremos o próximo seminário segunda-feira. Então, fiquem de olho nas redes sociais do PET. A gente vai continuar esse projeto. Muito obrigado.